Qualquer um poderia pensar que a chuva é um dos fenômenos mais naturais e comuns que vem dos céus, até que a água seja substituída por outra coisa. De uma tragédia com um carro voador a um banho fora do comum, aqui estão as 15 coisas inacreditáveis que caíram do céu. Número 15. Tragédia no estacionamento. Na maior parte do tempo, carros caem dos estacionamentos apenas em filmes, como em Velozes e Furiosos. Ainda que Hollywood torne essas cenas extremamente dramáticas, transformando-as em grandiosos espetáculos de explosão, conhecer essas 7 histórias de um estacionamento em Austin é assustador e traumático. Apenas alguns meses após o lançamento do filme, ocorreu um incidente semelhante com um carro em Austin, Texas. O veículo despencou e quase colidiu com outro carro estacionado abaixo. A polícia relata que os cabos de retenção falharam, fazendo com que o carro caísse do prédio, quicasse no edifício vizinho e então quase aterrissasse em cima do outro carro. Eles também afirmaram que, caso tivesse caído para o outro lado, os 2 veículos teriam se chocado, o que seria ainda mais trágico para ambos os condutores. Anjos da guarda que já passaram por muitas adversidades os protegeram naquele dia. Felizmente, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves e ambos passam bem. Agora o tópico secreto. Um incidente inusitado caindo do céu foi revelado. Muitas pessoas poderiam presumir que era apenas mais um caso de algo caindo do céu sem explicação, pois ninguém saberia identificar o que era. Contudo, dessa vez estavam enganadas. Em uma tarde ensolarada, vários motoristas tiveram que frear bruscamente devido a objetos inesperados caindo dos céus. Após o fim do inusitado evento, foi possível identificar que o que caíra eram caixas e caixas de cerveja. Rapidamente, a estrada foi interditada e logo os jornais noticiaram toda a ocorrência. Segundo relatos, um avião que sobrevoava a região teve que descartar parte significativa de sua carga devido a um pouso de emergência causado por falta de combustível, resultando no lançamento de milhares de litros de cerveja. Lamentavelmente, a aeronave foi encontrada acidentada a alguns quilômetros do local, e não houve sobreviventes. Número 14. Chuva de sangue. Quando uma forte chuva cai, parece que os céus choram pelo sofrimento do mundo, e quando a chuva tem aparência de sangue, questionamo-nos se algo sobrenatural está ocorrendo. Isso se manifestou recentemente na província de Guangdong, na China, e especificamente na cidade de Guangzhou. Na época, a região estava enfrentando uma fase crítica de chuvas torrenciais, com precipitações constantes atingindo níveis recordes em mais de 10 anos. Um vídeo mostrando o que parecia ser água da chuva com tonalidade sanguínea escorrendo pelas sarjetas foi compartilhado na internet. Inicialmente, algumas pessoas especularam que uma força hostil havia lançado uma arma química na cidade. Outra suposição difundida era de que o dia do juízo final havia chegado, conforme algumas profecias religiosas previam. Diferente de muitos outros fenômenos climáticos incomuns, este não resultou em mortes. Meteorologistas chineses esclareceram que a coloração provavelmente originou-se da poeira carregada pela chuva, composta por partículas de sujeira ou micro-organismos presentes na água. Embora não fosse nociva, a persistente chuva tornou-se problemática para muitos, uma vez que provocou inundações na área. Número 13. Pilares do Sol. Já observou o céu e admirou o modo como o Sol nasce ou se põe em tons vívidos de vermelho e dourado? Você não está sozinho. Na verdade, esse momento é denominado Hora Dourada por fotógrafos e criadores de conteúdo, pois a majestosa luminosidade dos raios solares cria a atmosfera perfeita para conceber algo belo e dramático. Os pilares do Sol são similares, porém de dimensões muito mais expressivas. Emanando de sua origem, os feixes de luz ascendem verticalmente, podendo se estender de 5 a 10 graus acima ou abaixo do horizonte. Muitos, ao presenciar tal fenômeno, especulam que OVNIs estão aterrissando na região. Entretanto, explicações científicas apontam que são causados por cristais de gelo hexagonais na atmosfera refletindo a luz. Ainda que sejam designados como pilares do Sol, devido à intensa luminosidade do nosso astro que ofusca quase todas as demais fontes de luz, em algumas ocasiões, a Lua ou até mesmo as luzes urbanas podem ser responsáveis pelo fenômeno. Por conta disso, é compreensível que algumas pessoas suspeitem de visitas extraterrestres, especialmente quando os pilares surgem em plena madrugada. Número 12. Bola de relâmpago. Este fenômeno, conhecido como bola de relâmpago, figura entre os mais insólitos desta lista. Ao longo de centenas de anos, pesquisadores tentaram desvendar o mistério de por que os raios podem assumir forma esférica, mas até agora não chegaram a uma explicação definitiva. Por essa razão, a ciência ainda não pode elucidar completamente sua origem,
limitando-se a confirmar sua existência. Algumas dessas esferas luminosas são do tamanho de uma ervilha e aparecem próximas ao solo, enquanto outras são bem maiores e surgem a vários metros de altura. Durante tempestades, elas se manifestam como esferas flutuantes, mesclando cores como azul, laranja e amarelo. Embora sejam semelhantes aos relâmpagos comuns, testemunhas concordam que são acompanhadas por um zumbido distinto e um odor marcante. Curiosamente, um dos primeiros registros desse fenômeno data de 1638, quando uma imensa esfera luminosa atravessou a janela de uma igreja na Inglaterra. Esse evento se tornou um dos primeiros exemplares documentados de tal fenômeno. Com o passar do tempo, houve quem questionasse a ideia de que ser atingido por essas esferas poderia ser fatal. Vários estudos em laboratórios também observaram que esse brilho peculiar pode afetar a visão. Contudo, a origem desse intrigante fenômeno ainda permanece um enigma. Número 11. Queda livre aviária. Era um dia tranquilo no México quando, de súbito, uma grande massa escura desceu sobre uma casa e a rua à sua frente. Parecia haver milhares de pássaros agrupados. Em questão de segundos, muitos deles levantaram voo, mas alguns, ao atingirem o solo, morreram e ficaram espalhados pelo local. À primeira vista, isso soa inusitado, pois pássaros que passam grande parte de suas vidas voando não se esperaria que morressem devido a uma queda. Algumas especulações na internet sugerem que os pássaros possam ter cruzado linhas de energia elétrica ou que uma emissão de gás tóxico proveniente de um aquecedor de edifício tenha sido a causa. Teóricos da conspiração viajam na ideia de que dois governos estavam envolvidos em uma guerra de frequências no campo eletromagnético, interferindo na bússola interna dos pássaros utilizada durante a migração. No entanto, especialistas refutaram rapidamente tais teorias, apontando que o comportamento é típico da murmuração dos estorninhos. Ao tentar escapar de predadores, os estorninhos descem velozmente e, ao atingir o solo, podem ficar atordoados ou mesmo morrer. Número 10. A bola de fogo misteriosa. Pessoas na Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra relataram ter visto um meteoro deslocando-se em direção à Terra. Embora meteoros sejam frequentes em nossa atmosfera, ao entrarem em contato com ela, geralmente se desintegram rapidamente devido ao atrito com o ar. Porém, neste caso, foi diferente. Mais de 800 pessoas contataram a polícia relatando um estrondo alto acompanhando a luminosidade, sugerindo que, seja lá o que fosse, movia-se a uma velocidade supersônica. Muitos especularam se poderia ser detrito espacial do programa Starlink de Elon Musk, mas astrônomos da rede de meteoros do Reino Unido rapidamente descartaram essa hipótese, afirmando que um objeto desorbitado do Starlink não passaria por aquela região. Contudo, outros especialistas manifestaram opiniões contrárias, argumentando que, como a bola de fogo permaneceu visível por mais de 20 segundos, seria mais provável que fosse um pedaço de detrito espacial do que um meteoro, que se move de forma mais veloz e emite luz em um intervalo de tempo menor. Cientistas enfatizaram que é altamente improvável que um objeto do gênero, seja ele meteoro ou não, cause uma extinção em massa como a que exterminou os dinossauros. Número 9. Garoa de peixe. Existe uma expressão americana que é "está chovendo gatos e cachorros". É uma expressão usada para quando está chovendo muito, mas neste caso choveram animais de verdade, mais especificamente peixes. Isto é especialmente provável quando fortes padrões de clima, como trombas d'água de longa duração ou correntes de ar, levantam caranguejos, peixes, sapos e outros pequenos animais. Quando o ano de 2021 terminou em Texarkana, no Texas, na parte leste do estado, a cidade recebeu uma última chuva surpresa. Várias pessoas relataram que ouviram um forte trovão, e quando abriram suas portas e janelas, ficaram surpresas ao ver peixes e água caindo em suas calçadas. Um usuário do Twitter comentou sobre o ocorrido. Pequenos peixes estavam espalhados pelo seu bairro nas estradas, jardins e calçadas. Mais tarde naquele dia, especialistas confirmaram que uma tromba d'água formou-se sobre um sistema de lago e rio próximos, onde literalmente sugou os pobres animais até atingir seu limite. A chuva animal, como é chamada, acontece mais vezes do que imaginamos, desde que haja condições adequadas. Em 2017, uma corrente levantou 100 peixes de uma pescaria próxima e depositou-os no parquinho de uma escola primária em Oroville, na Califórnia. Número 8. O anjo caído. Disse que os anjos são espíritos puros que podem assumir qualquer forma. Eles podem se manifestar no mundo físico, conforme descrito na Bíblia,
Às vezes podem se assemelhar a seres estranhos repletos de olhos e, em outras ocasiões, podem ser a pessoa amável sentada ao seu lado no metrô. Uma gravação de segurança nos apresenta uma visão singular de como um anjo poderia se parecer. Uma figura luminosa com asas desce no primeiro andar de um shopping, que está quase vazio, e em seguida decola tão rapidamente quanto chegou. Um grupo de pessoas que supostamente viu o anjo corre até o local onde ele pousou para investigar. Quando o vídeo foi reproduzido ao contrário, o local por onde o ser celestial passou parece emitir um brilho suave. Seria fácil descreditar o vídeo devido à sua natureza, mas ele é de uma época na qual as edições de vídeo não eram tão avançadas. Pelo movimento da câmera, dá para perceber que algo muito rápido voou próximo daquelas pessoas. Então, mais uma vez, deixaremos você decidir se acredita ou não neste registro de um anjo. Número 7. Peças de avião. Em um sábado à tarde, alguém ligou para a polícia relatando algo bastante insólito. Pedaços de um avião teriam caído nas proximidades da Avenida 136 e Sheridan Boulevard. Rapidamente, a polícia e os bombeiros foram acionados. Ao chegarem ao local, encontraram destroços espalhados pelo Commons Park e por 3 bairros. Em uma das fotos, um grande objeto metálico redondo jazia proeminente em frente a uma residência. O que eles inicialmente desconheciam era que um voo da United Airlines, que passava pela região, havia perdido um motor e começou a soltar peças enquanto tentava retornar ao solo. Um morador relatou que ouviu barulhos graves, semelhantes ao de um caminhão vazio passando sobre um buraco. É surpreendente como os destroços não atingiram nenhuma casa. Parece ter sido uma questão de sorte, similar a vencer uma partida de campo minado. Por fim, nenhum dos 241 passageiros a bordo, nem os moradores abaixo que estavam alheios ao ocorrido, sofreu ferimentos. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Denver, sem maiores problemas. Número 6. Enxame de gafanhotos. Enxames de gafanhotos têm sido motivo de preocupação em diferentes partes do mundo há muitos anos. Tanto a Bíblia quanto o Alcorão mencionam esses enxames, e ambos sugerem que são enviados às terras de pecadores, onde sempre causarão estragos. Até os dias de hoje, eles continuam a ser um pesadelo para os agricultores, especialmente para aqueles que vivem em áreas rurais. Conforme se aproximam, o céu torna-se mais escuro, e quando se vão, a colheita está devastada. 2 jovens russos tentaram capturá-los enquanto voavam por seus campos, mas suas redes não eram suficientemente resistentes. A África Oriental também enfrentou o mesmo problema, agravado pelo fato de ter ocorrido simultaneamente ao enfrentamento da doença que abalou o mundo recentemente e termina com o número 19. Você sabe qual é? O suprimento de alimentos já estava em risco por causa dos insetos, e ao tentarem consumir o gado, as pessoas descobriram gafanhotos em seus estômagos. Países como Quênia e Somália foram atingidos por não apenas uma, mas 2 ondas destes insetos. A segunda onda era 20 vezes maior que a primeira, com dimensões comparáveis às de Manhattan. Este enxame consumiu quase a mesma quantidade de alimento em um dia que todas as pessoas de Nova York e Califórnia combinadas. Para muitos, isso seria considerado um dos piores pesadelos. Número 5. Dólares em uma rodovia. Para surpresa dos motoristas, uma chuva de dólares aconteceu, quase como um sonho tornado realidade. Muitos pararam seus veículos na movimentada rodovia da Califórnia para recolher notas de $20 quando milhares delas se espalharam de um carro forte, próximo a Carlsbad. As pessoas imediatamente começaram a filmar com seus celulares enquanto estacionavam e corriam para pegar as notas, como se tivessem ganhado na loteria. Alguns riam enquanto seguravam maços de dinheiro e os atiravam ao ar. A maioria de nós, sem dúvida, teria agido da mesma forma se estivesse naquela situação. No entanto, a realidade não é tão generosa. Quando as autoridades chegaram, 2 pessoas foram presas no local. Outros foram advertidos de que, se fosse descoberto que pegaram o dinheiro, poderiam enfrentar acusações criminais. A decisão de um dos motoristas de registrar o ocorrido foi acertada, porque permitiu que o FBI o identificasse rapidamente e o utilizasse para rastrear outros que haviam pego o dinheiro. A patrulha rodoviária da Califórnia informou que a porta de um carro forte abriu-se acidentalmente após um incidente, fazendo com que sacos de dinheiro se dispersassem pela rodovia. Número 4. Banho de carne em Kentucky. Em 3 de março de 1876, conforme sugere o título deste tópico, pedaços consideráveis de carne choveram sobre Olympia Springs, no condado de Bath, em Kentucky.
Um artigo da época, publicado no New York Times, relatou que o evento ocorreu nas proximidades da casa de um homem chamado Alan Crouch. Segundo Crouch, o maior pedaço encontrado era do tamanho de um braço. Sua esposa, que estava ao ar livre fazendo sabão naquele momento, comparou a experiência a uma violenta tempestade de granizo. Os pedaços de carne pareciam frescos quando caíram, mas após terem sido deixados ao relento, apodreceram e secaram. Quando as agências de notícias chegaram no dia seguinte, 2 senhores não identificados provaram a carne e afirmaram que tinha sabor de veado ou carneiro. Uma análise feita 3 meses depois sugeriu que eles deveriam ter evitado degustar os fragmentos. Cientistas testaram algumas amostras preservadas em glicerina e concluíram que o fenômeno do Kentucky era, na verdade, nostoc, um tipo de cianobactéria que se transforma em uma massa gelatinosa quando chove. Número 3. Luz em Meca. Como se fosse uma manifestação celestial sagrada, várias pessoas presenciaram uma figura deslumbrante que as deixou sem palavras. Acredita-se que o templo sagrado em Meca, na Arábia Saudita, concentre um dos maiores agrupamentos humanos do mundo. Antes do lockdown de 2020 que assolou o planeta, estimava-se que ao menos 2.500.000 peregrinos, talvez até mais, realizassem a jornada até o local sagrado anualmente. Portanto, é possível imaginar a surpresa geral quando uma entidade luminosa de aparência divina surgiu nos céus. O vídeo, não muito nítido porque foi registrado em 2008, época em que a tecnologia de filmagem não era tão avançada quanto hoje, evidencia um brilho não identificado sobrevoando a Kaaba, a edificação cúbica no centro do local. Outros indivíduos nas imediações da mesquita sagrada observaram um feixe de luz descendo do céu. Diante disso, surgiram 2 interpretações para o fenômeno. Poderia ser um simples reflexo na lente da câmera, causado pelas intensas luzes da mesquita, ou quem sabe um anjo enviado por Deus para marcar presença em uma das mais importantes congregações islâmicas. Número 2. Cidade flutuante. Além da já mencionada chuva de sangue, um fenômeno estranho tem chamado a atenção na China. As pessoas afirmam ter visto uma imensa cidade flutuante descendo do céu. No vídeo, a estrutura parece estar suspensa nas nuvens, bem acima do solo, de forma similar à representação do Monte Olimpo na mitologia grega. Essa gravação foi feita na província de Guangdong, mas não é a única de seu tipo. Quase toda a China continental compartilhou diversos vídeos de supostas cidades flutuantes. Muitos questionam a autenticidade dessas gravações, sugerindo serem montagens ou ficções. Porém, alguns argumentam que o fenômeno Fata Morgana é a causa mais provável. Fata Morgana é uma miragem particularmente potente, que ocorre quando o ar próximo à superfície é mais frio que o ar mais elevado, criando a ilusão de objetos empilhados, ou neste caso, de uma cidade flutuando sobre as nuvens. E você? Acredita que são autênticos ou não? Número 1. Perseguição no céu de outro mundo. Esta é uma das imagens mais impressionantes de um OVNI capturada à luz do dia. Foi registrada em águas espanholas por um grupo de pescadores locais. O vídeo inicia com o som distante de caças voando próximo ao nível do mar, o que despertou a curiosidade dos pescadores. Pouco tempo depois, ficou evidente que aquilo não era apenas um exercício militar comum e que eles estavam prestes a testemunhar algo inusitado. Segundos mais tarde, uma estranha aeronave não identificada mergulha abruptamente na água, causando um grande impacto. Enquanto isso, os demais aviões continuam a sobrevoar o local. Algumas pessoas acreditam tratar-se de uma simulação computadorizada, digna de um filme de sucesso. Porém, a reação das aeronaves militares sugere autenticidade. Os pescadores, em choque, chegaram a exclamar palavras de incredulidade. Um helicóptero ordenou que eles se retirassem e voltassem imediatamente ao porto. Se toda essa situação foi encenada, então esses pescadores devem ter desembolsado uma pequena fortuna para contratar ao menos 3 jatos e um helicóptero para a produção. Nosso planeta é uma pequena mancha no universo, mas em seus 317 milhões de quilômetros quadrados de superfície, já presenciamos inúmeros fenômenos celestes, alguns dos quais não conseguimos compreender. Quais desses vídeos você acredita que possuem outras explicações? Compartilhe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like e continue em nosso canal assistindo a um dos 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Continue por aqui. Até logo!